Fala, gente linda! Bora para mais um episódio aqui. Gente, eu nem preciso dizer que hoje aqui tá babadeira. Eu tô com convidados muito especiais que, olha, é parceiros aqui do Me Deixa. E a gente vai ter um bate-papo muito incrível com essa galera, que agora, produção, já merece um plano aberto aí, porque eu tô com a Arena Palestra aqui em peso! Gente, olha, desculpa se você não é palmeirense, mas a gente vai estar aqui hoje só nessa vibe. Fica aí o próximo episódio, né, gente, com outro time, mas hoje a gente só vai falar desse timão aqui. Me conta, gente, como é que vai ser o babado aqui hoje? O maior campeão do Brasil, certo? Você viu que a galera já chegou chegando, né? Esse é o clima, gente, é o clima. Isso aí. Olha, esses convidados especiais, eu tô com a Silvia aqui e também com o Mauro. E a gente vai falar um pouquinho hoje desse canal maravilhoso que eles têm aqui no YouTube. Vamos entender essa história e, ó, fica com a gente agora. Já vai se inscrevendo nos dois canais, @Me Deixa Podcast e o @Arena Palestra. Só que tá com o canal na frente, né? Isso. Canal Arena Palestra. E olha, vai estar tudo aqui na descrição. Então, não vamos colocar nada errado aí. Então, vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos ao Me Deixa. Obrigada, Rê, pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Bom, a gente vai contar um pouquinho da história, de como... Primeira história, como nasceu a amizade entre Mauro e Silvia. Por favor. Lógico que foi pelo Palmeiras, né? E hoje a gente, depois de tantos anos de amizade, mais de 20 anos de amizade, a gente resolveu criar o canal pelo amor que a gente tem pelo Palmeiras, porque a gente queria falar de Palmeiras e estamos aí, o canal tem 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio por aí. E a gente está muito feliz, o canal está em crescimento, a gente ainda está buscando, né, um público diferenciado que gosta de saber informações do Palmeiras, que gosta de acompanhar pós-jogos. O nosso forte ali realmente é o pós-jogo. A gente comenta de uma maneira livre, sem ofender ninguém, mas colocando os nossos posicionamentos, né? A torcida do Palmeiras, ela é muito acalorada. Então, às vezes vem uns amendoins, às vezes vem uma passadinha de pano, né? O torcedor vai entender do que eu tô falando. Mas é isso. Então, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E vamos falar aí do maior campeão do Brasil. Sem dúvida alguma. E como é que a gente começa essa história, Mauro? Então, tudo aconteceu lá atrás. Gente... Como é que chama aquela pegada quando é desenho animado? 20 years late. 20 years ago. 20 anos atrás, na verdade. Na verdade, começou quando a gente começou no trabalho, né? A gente trabalhava na mesma empresa e ela era da área financeira, da área de TI. E geralmente tem muitos chamados da área financeira e etc e tal. E os caras querem assim, né? Agora, né? Isso, exato. É como se fosse a bolsa de valores, né? Você tem que aplicar agora, né? Mas desculpa, vou ter que dar razão pra ela. Tipo, o computador quebrou, a impressora não funcionou. E o banco faz como? Exato. A gente quer que o cara de TI, Mauro, se materialize assim, ó, na força do pensamento, assim, entendeu? Que é mais ou menos assim, impossível, né? Porque isso. geralmente tem 2 ou 3 de TI para cada 100 pessoas normalmente, né? Isso mesmo, nessa E aí ordem. eu falava assim para ela, abre um chamado. Gente, tem coisa mais odiante nos caras de TI que é esse lance Não. de abrir o chamado? Não. Aí ela falava assim, mas o meu computador não liga, como é que eu vou abrir um chamado? Abre no computador do coleguinha. Ai, muito fofo. Funcionava assim. Tinha o voodoo do Mauro na empresa, assim, né? Do tipo, ó, o cara de TI de novo aí, tá. Na verdade, tinha um prêmio bom pela minha cabeça que, infelizmente, nunca, né? Nunca rolou. Não se concretizou. Porque entre perder o cara de TI e pagar um dinheiro, preferi ficar com o cara de TI, obviamente. Deixa bem. Melhor ter alguém lá, né? Exato. E aí, numa dessas, assim, de festa de final de ano e tal, uma amiga em comum, a Luciene, falou assim, dá pra dar carona pra Silvia? Eu falei assim, porra, mas... Não tem outra pessoa pra você de carona? E aí tudo mudou quando a Luciane falou assim, mas ela é palmeirense. Eu falei assim, beleza. Então tudo bem. Aí começou essa questão do Palmeiras e tal. E fazem 20 anos já depois dessa brincadeira aí. Eita, Lelê. Até deu uns descontos no chamado, né? De 10 caiu pra um 7 só, tá bom. Setezinho tá bom, né? Só tá pra bom, manter uma tá média bom. ali.
Afinal de contas, indicador é indicador, né? Indicador é indicador. É isso aí. E daí pra cá, a gente resolveu, então, falar sobre o palestra. E aí a gente, lógico, outros trabalhos vieram, cada um foi para um lado tal, e sempre a gente, vamos no jogo hoje, vamos ver o jogo em algum lugar, vamos fazer alguma coisa tal. E aí, em 2023, eu trabalhava, né, numa clínica tal, e comecei a receber convite para comentar jogo num canal, né? Palmeirense, lógico. E aí não dá, tô ocupada, meus horários não coincidem, enfim. Só que eu sempre tive essa vontade, né, Rê? Sempre, sempre. Qualquer rodinha eu tô no meio, vou muito no estádio, converso em casa com meu marido, com a minha mãe, com meu pai falecido, né? Foi ele que... Aliás, é por ele, né? Que eu sou palmeirense, enfim. Então, eu sempre gostei muito. E aí, na época, eles estavam procurando uma mulher mesmo. É difícil achar, né? Na verdade. A gente tem o preconceito, tem o machismo, enfim, coisas, né? Que estão aí em evidência, que a gente todo dia, aproveitando que hoje é o nosso dia, hoje é o nosso dia, né? Exatamente. A gente continua buscando, e eu falo, acima de tudo, respeito, né? Eu acho que por mais que você não goste da narração, né, do timbre da voz da mulher narrando um jogo, ou comentando, ou arbitrando, né? Porque hoje nós temos as árbitras. A questão não é o gênero, né? Você tem outras opções. Você pode escolher outros canais, enfim. Mas é a questão do respeito, né? E aí eu acho que quando eles me fizeram esse convite, eu falei, acho que eu vou encarar. E aí, logo depois, eu me desliguei dessa clínica onde eu estava e liguei para a pessoa e falei, aceito, né? Nunca fui jornalista, nada. Minha formação é finanças mesmo. Não tenho absolutamente nenhum viés jornalístico. Mas por eu ter essa facilidade de comentar, né? De sempre ter falado muito sobre futebol. Então, eu falei, cara, eu vou estar ali na frente do computador... O cara vai direcionando, eu faço as minhas anotações e vou falando. E assim começou, né? E aí o Mauro veio num momento onde a gente estava com o canal passando por umas questões de falta de mão de obra, né? Digamos assim, de pessoas. Uhum. E aí eu falei, tem um amigo palmeirense e tal, deixa ele vir participar. O Mauro super gostou da ideia, começou a fazer. Eu entrei de gaiata no navio, como diria o Herbert Viana, né? E aí, a gente acabou se desligando desse canal. Na verdade, pegamos muita experiência, né? Eu acho que isso é o que contribuiu mais pro Arena ter nascido. Uhum. No caso, na época, a gente fazia o programa com o Cris, né? O Cristiano Batista, que é também um dos fundadores do Arena. Hoje ele está um pouquinho afastado por questões profissionais, não consegue participar aqui com a gente, mas enfim, um beijo pro Cris e obrigada também por ele. Essa logo incrível. É o criador do logo, não, inclusive. Gente, a galera tá bonita. Essa logo é dele, inclusive, então o Cris ficou um tempo com a gente. E aí, quando o canal começou a não tá muito legal, a gente não conseguia, né, fazer conteúdo e tal, falei pro Mauro e pro Cris, vamos abrir o nosso, né, vamos fazer alguma coisa e tal. Era realmente um sonho meu, assim, eu pensava nisso todo dia, vou fazer alguma coisa minha e tal. Mas, né, quem tem canal, quem tem web rádio, faz toda essa parte de streaming, sabe o quanto é difícil, né, Rê? Sim, é muito difícil, é muito trabalhoso. Exato. E você realmente precisa ter braços, né, porque... A gente está falando aqui de futebol. Tem notícia a cada 2 segundos, né? Se abrir o Instagram, tem uma notícia verdadeira, tem uma plantada. E você tem que estar ali olhando para tudo, tem que filtrar, saber filtrar o que você vai também colocar. Quando a gente está ali, inclusive, fazendo pós-jogo, a gente precisa tomar um certo cuidado ali no YouTube para ver o que a gente, né, vai falar para não tomar um processo, enfim. Mas é isso. E aí o Arena nasceu em setembro de 23. Olha só, hoje estamos só eu e o Mauro. A gente tem pessoas especiais que participam com a gente, né, de vez em quando. Então, até mandar um beijo pro Anderson, pra Giovana, pro Henrique. Saquete, né? Saquete, Ângelo Saquete, que é um jornalista que muito nos ajuda, né? Sim. Então, tem várias pessoas que já aparecem muito ali no canal.
E a nossa ideia realmente é expandir, né? A gente quer mais. Mas me contem uma coisa, assim, foi bastante informação aí, vamos entrar nos detalhes para poder mergulhar mais no Arena. Aí, esse canal nasceu com a ideia da gente ter os recortes e trazer todas as informações relacionadas totalmente ao palestra. Então, onde o Palmeiras está jogando, vocês estão lá captando imagens ou trazendo informações online, vou dizer assim, o tempo inteiro. Como é que é o funcionamento do canal? Como é que vocês estão estruturados? Na verdade, o canal, a proposta do canal é ser um programa de resenha com o torcedor, na verdade, né? A gente tem as formações que a gente tem de estudo do Palmeiras por ser palmeirense, né? E isso, pra mim, é natural, né? Como é inerente a qualquer oriental, digamos assim, né? O tal do Ikigai, ou, né, por prazer e tal, só que acabou virando uma coisa mais séria porque você tem que passar para quem assiste credibilidade, né? Sim. E a proposta de ser um programa que tem a parte da tiração de sarro e etc e tal, às vezes a gente até extrapola algumas coisas, né? Mas a regra do canal que eu costumo compartilhar com a Silvia é assim, o Milton Neves, ele tem uma frase que é muito célebre, assim, que inclusive um amigo meu, o Itamar, sempre me lembra, né? O futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Então, quando começa a extrapolar, aí a gente tem um limite da zoeira. A gente fala assim, zoa mesmo e tal, né? Mas o futebol não é a coisa mais importante da vida, né? Tem outras coisas na vida. Tanto que nos canais a gente sempre conversa, né? Pô, mas você já foi falar com a tua esposa, você foi falar com o teu filho, você já, né? Antes de chegar na parte do canal. Sim. E olha que cai pra dentro do canal, no ao vivo, é sempre pós-jogo. Então as emoções estão assim, afloradíssimas, tanto quanto ganha, quanto quando perde, né? E por incrível que pareça, nessas questões de futebol, a tragédia da Ibope. Os caras entram no chat e etc e tal, porque ele quer, assim, desopilar o fígado. Entendi. Então o canal, além de virar uma resenha, para alguns espectadores nossos, virou terapia, né? E os antes também, né? Porque eles Isso, adoram isso que eu ia falar, ver porque a tem o nossa antes cara e o de depois, joelho né? ralado Aham. ali quando o Palmeiras perde, né? Porque entra nesse todo mundo formato, com cara de nada. E os antes vêm que vêm, assim. Eles dão bastante audiência. E nesse formato a gente deu espaço para galera de outros times, né? Principalmente os times de São Paulo, mais o Urubu do Rio de Janeiro, que é o Flamengo. Então a gente tem uns collabs, assim, né? Com outros times, com outros canais e tal. E é isso que movimenta o Arena. Que era é isso essa que eu ia- discussão. E era isso que eu ia perguntar agora, porque é muito interessante, né? Porque, assim, a gente tá num time, vou dizer assim, que você, né, fala, não, eu só quero esse time no hype. Mas tem o dia que ele perde, né? E aí, tipo, a gente entra já, fala, não, já tô possuído aqui, porque eu já vou meter a boca em todo mundo que tá aqui, porque como é que você perdeu? Aí vocês entram com outro gás, né? Vou já dar um parecer diferenciado aqui. Desse sentido todo, a bagunça é que importa, né? Principalmente quando tem Palmeiras e Corinthians, que, na minha opinião, é o maior clássico da face da Terra. Aí, Nossa Senhora, né? O maior clássico da face da... O maior derby do mundo é Palmeiras e Corinthians, e os corintianos concordam com a gente nesse ponto. E aí, quando o Palmeiras perde e a gente precisa entrar, fazer a live, tá combinado, tá tudo agendado e tal. Assim, putz. É, né? É Puts, hoje, né? É hoje. Mas o É melhor, eu vou contar um segredinho aqui. Conta aí. Tem às vezes a gente tá aqui, né, vivendo o semifinal de Campeonato Paulista. Campeonato regional e tal. E aí o Palmeiras, na primeira fase, ele pega uns times de pouca expressão, times do interior, né? Que os caras têm pouca verba, investem muito pouco, né? Um jogador é praticamente... o salário do cara é irrisório perto do que o Palmeiras, por exemplo, tem ali para pagar. Enfim, a gente faz essas comparações. E às vezes ali em off, né, eu e o Mauro, sei lá, sai a escalação, a gente fala, ih, tá um cheiro de arroz queimado, ih, não sei não hoje, não sei o quê, né? Então, a gente já começa muito antes, né, a se preparar. A hora que a gente vai pro pós-jogo, na verdade, é o que o Mauro falou, a gente tá já na flor da pele, né? Então, assim, normalmente, se perdeu, a gente já entendeu por que perdeu, e aí a gente manifesta lá, e o pessoal vai pro chat, e às vezes concorda, às vezes discorda,
Mandar um abraço pro Peterson Godoy, inclusive. É um assíduo, né? Desde outros canais, ele Desde outros canais, ele acompanha a gente ali no chat, entende muito de futebol. Então o pessoal vai pro chat, quer comentar, quer falar. E da mesma forma como quando ganha, a torcida do Palmeiras é muito exigente, né? Muito exigente. Então, por exemplo, mesmo quando ganha, ainda tem uma vírgula. Ah, mas poderia ter colocado fulano de tal, mas poderia ter feito aquele gol que perdeu. Então, assim, a gente tenta dosar ali um pouco das emoções, mas até pra gente é difícil, né? Porque é isso. E campeonatos mais difíceis, né? Ou campeonatos que a gente julga que, pô, o Palmeiras não pode ficar fora. O Palmeiras, né, pelo patamar que chegou, tem que estar disputando tudo, tal. O palmeirense não sabe mais perder, né? O palmeirense de 10 anos para cá, que a gente vem numa fase boa de reconstrução, de títulos. Abel Ferreira, nosso técnico, praticamente há 5 anos comandando o time. O palmeirense não quer mais perder. Ele não quer mais perder nem o Campeonato Paulista. Na verdade, ele não quer perder nem o Carnaval, né? Perdeu o Carnaval aí, já deu problema, inclusive, lá no pós-jogo da galera... Colocando que a Mancha Verde foi rebaixada, enfim. Então, ai, meu Deus! É muita emoção, assim. Uma mistura de emoções, tanto quando perde, como quando ganha, né? Exato. Não, eu pergunto porque, assim... E uma coisa que o Mauro falou, a questão dos haters, né? Porque tem os pontos de vista diferentes. De repente, uma escalação, ela tá perfeita para vocês. É do tipo, nossa, esse é o time perfeito. Mas pro cara que tá assistindo, né, e vendo vocês no canal, fala, não, para mim tinha que ser esse time aqui para jogar, e começa literalmente o bate-bola, né? Então, acho que tem um pouco dessa questão quando vocês estão comentando e trazendo a opinião de vocês, dentro da estrutura do canal também, né? Acho que ter esse jogo de cintura é mais difícil. É que pro torcedor palmeirense, na verdade, até hoje, assim, né? É o Marcos no gol, 10 Ademir Daguinhas no campo, ou 10 Luiz Pereira no campo, ou 10 Edmundos no campo, e ainda, mesmo assim... Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. O torcedor do Palmeiras é muito exigente. Tem tanto que o nome torcida do Amendoim nasceu porque os caras conectavam o Felipão no antigo Parque Antártica ainda. E um dia ele virou pros caras e falou assim: pô, vocês são um bando de torcedor de amendoim, só fica comendo amendoim aí e enchendo meu saco aqui no banco, né? Foi assim que nasceu esse negócio do torcedor do amendoim. E realmente quando a gente vai pro estádio, é um negócio de corneta muito grande, né? Ainda mais nesses últimos meses que o Palmeiras tem oscilado algumas coisas e tal, e aí se quebram em algumas coisas, né? Quem é a favor do Abel, quem corneta o Abel, quem é fã da Leila, quem odeia a Leila, e o restante dos palmeirenses, que aí é meio... surfa com uma onda, né? Se a onda tá pro Abel, torce pro Abel, tá tudo bem. Se a onda torce pra Leila, torce pra Leila. Uma coisa que é inegável é a gestão do Palmeiras desde a época do Paulo Nobre, na verdade, né? Que aí vem da época de 10 anos atrás e tudo mais, que o Palmeiras quase caiu de novo pela terceira vez, 2015 e tal. E de lá pra cá o Palmeiras vem numa ascensão de gestão profissional dentro do futebol. Né? Todo mundo fala de SAF, de transformar numa empresa, e o Palmeiras não é uma empresa, é um clube mesmo com gestão profissional. De lá para cá, os contratos renegociados, assim, profissionalizou muito as funções, né? Não é mais aquele assim, tem um advogado lá na área jurídica que é porque ele é palmeirense e faz por amor. A parte do clube não dá para fazer por amor, é como qualquer empresa. Você tem que pôr um cara que ele é o profissional da área lá. É óbvio que não dá para você contratar alguém do marketing que o cara é corintiano. Por favor, né? E vice-versa. Não dá para você pôr alguém palmeirense no marketing do Corinthians, por exemplo, do São Paulo, do Santos e etc e tal. Então o torcedor, e a Silvia é uma delas, vê muito essa questão da gestão financeira, né? Até pela área que ela trabalha e tal. Então, assim, tem cara que defende a Leila embaixo d'água, assim, mesmo ela falando eventualmente algumas bobagens que ela poderia deixar de dizer, não era necessário dizer, tá certo? Porque não agrega em nada e não degrada em nada, tá certo? Então, o silêncio era a melhor opção. Calado é um poeta. Porque o silêncio também é uma opção. Não, eu vou ficar quieto aqui e deixa o negócio fluir. E aí tem o torcedor que fala assim, não, Palmeiras
nos últimos 10 anos, o Palmeiras teve uma arrecadação, assim, entre vendas de jogadores, títulos e tal, de mais ou menos 3 bilhões e meio, a gente está falando disso, nos últimos 10 anos. Pô, mas como é que não contrata um jogador? Como é que não perde uma oportunidade dessa para um time adversário? Ou deixa o cara ir pro exterior, podia ter segurado o jogador? É porque o Palmeiras se esquece que tem conta para pagar, né? Sim. Porque a despesa fixa do Palmeiras deve ser só de folha de jogador. Aí tem jogador que ganha 3 milhões por mês. Faz a conta, um jogador num ano, quanto que dá a brincadeira. E você trouxe uma coisa muito bacana, assim, não sei, né, pela fala de vocês. Quando a gente está falando do time, seja, né, o torcedor de Palmeiras, Corinthians, Flamengo e afins, traz muito essa questão meio visceral, né? Que é a emoção, a gente tá ali, vibra tudo. E esquece muito dessa questão, como é que eu vou dizer? De organização mesmo, como você disse. Precisa ter uma administração real, vou dizer até, né, prática, racional, pragmática ali, voltada para o resultado. Porque senão, também é o que você falou, se a gente vai sempre no calor... Quer título. Isso, e assim, se você vai sempre no calor da emoção... Né? Fica difícil também, né? Acho até que na hora para vocês comentarem também fica aquele dilema, né? Tipo, ai meu Deus do céu, vai ser com a razão ou com o coração, né? E o curioso é que hoje, quando a gente vai falar do Palmeiras, não dá para não falar da administração do Palmeiras. Uma coisa hoje está ligada, eles estão muito ligados. O Palmeiras só está no patamar que está nesses 10 anos, justamente porque arrumou a casa, literalmente, né? Palmeiras, na época do Paulo Nobre, a gente está falando aí de 10 anos atrás, chegou um momento que não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Todo mundo sabe dessa história. Palmeiras foi rebaixado por 2 vezes, né? Então, quando você vai para a Série B, você perde patrocínio, você perde oportunidade de jogar campeonatos importantes. A cota de TV é bem menor. Exatamente. Você perde jogadores. Tem jogador que se recusa a jogar a Série B, por exemplo. Então, mexe muito na estrutura do clube. Então, é péssimo. Eu acho que você fala, pô, você quer ser campeão mundial ou você não quer rebaixar? Não, não quero rebaixar, porque um rebaixamento ele é uma marca muito dura para um clube de futebol. E aí, falando desse momento muito bom do Palmeiras, a casa começou a ser arrumada lá quando o Paulo Nobre assumiu. A grande diferença que eu enxergo hoje é que Paulo Nobre, palmeirense de coração, torcedor de arquibancada, né? Uma vida inteira vivendo Palmeiras. A Leila, ela é vascaína, carioca, enfim, não vou entrar aqui nos pormenores do time que ela torce. O marido dela, palmeirense, conselheiro vitalício do Palmeiras, então ela teve ali uma aproximação porque o marido era conselheiro. Só que uma coisa que a gente tem que entender ela administra o Palmeiras. Então, por exemplo, quem é sócio do clube, que não liga muito para o futebol, o Palmeiras tem uma das melhores estruturas. É um absurdo o clube, falando de academia, o vôlei, o basquete, o tênis, o beach tênis, enfim, tudo que você quiser tem ali no clube. Uma baita estrutura. Só que é o que o Mauro falou, o torcedor de futebol especificamente, ele quer título. Sim. Ele não quer saber se a conta de luz está paga, Exato. Ele não quer saber se a piscina está limpa, ele quer título. E aí, assim, eu vejo um problema porque o torcedor se acostumou com esse bom momento. Só que, por exemplo, você pega um ano de 2024 que a gente conseguiu um único título, tá tudo horrível, né? Tá péssimo, tá ruim. Aí já tá tudo estragado, né? Então, o sarrafo tá muito alto. Tá complicado hoje nesse sentido. A torcida deu uma polarizada, né? Então, tem essa questão de, o Palmeiras agora tá com muito dinheiro em caixa. A base, ela também tem um trabalho absurdo. Então, a gente consegue vender muitos jogadores e ganhar muito dinheiro com a base ou subir os meninos para o profissional. Eles ajudam no time de cima. A questão é que para o palmeirense não importa essa parte da gestão. E eu tenho um olhar, igual o Mauro falou, por conta da minha profissão, né? Tenho anos na área de gestão financeira. Tudo começa numa boa administração. Então, se a gente for pegar a maior parte dos clubes brasileiros, não estou falando nem eixo São Paulo, dos clubes brasileiros, se eles fossem empresa,
Pode colocar aí, 80% já tinha quebrado, já tinha baixado as portas. E aí, se quando acontece uma situação dessa, por exemplo, em 2024, nós recebemos somente um título. Do ponto de vista do torcedor, que quer o prêmio materializado. Só que vocês, com essa visão mais ampla, de acompanhar inclusive a história, né, desse time, como vocês veem? O que aconteceu em 2024 que nós não trouxemos mais títulos para casa? Bom, em primeiro lugar, o elenco tá velho, digamos assim, né? O que eu acho que a Leila, eu não vou dizer assim, errou, né? Porque, de novo, olhando para a parte administrativa, ela teve um primeiro mandato de 3 anos, né? Então, quando você faz um planejamento, normalmente você não fica medindo aquilo a cada 3 meses, né? Você, sim, senta, reorganiza algumas coisas, mas você, em 3 meses, olhar e falar, não, peraí, tá tudo errado, vamos... Não é assim que funciona, né? Você ajusta alguns pontos. Dentro desse primeiro mandato dela, o que eu acho que o Palmeiras pecou, digamos assim, ou poderia ter feito diferente, é que alguns jogadores não poderiam ter tido contrato renovado por um período muito longo de tempo. Porque quando você pega um jogador que ele já está há muito tempo no elenco e ele já, sabe, tá com a barriguinha cheia de título? Se acostumou, né? Ele tá com a barriguinha cheia de título. Desculpa, ele não vai ter o mesmo gás. Isso é fato, ele não vai ter o mesmo apetite. Só que aí você pega o cara, para segurar o cara, você faz um contrato de mais 3 anos. Isso vai onerando o caixa, porque você dá um aumento de salário para o cara e automaticamente mais 3 anos de contrato. E é aí que o torcedor não entende, né? Porque isso aconteceu no ano de 2023. A gente renovou praticamente o técnico, que era a coisa que era mais importante de tudo, era manter o Abel Ferreira. E depois a gente começou a renovar jogadores mais antigos. Zé Rafael, Gustavo Gomes, Veiga, todos os medalhões lá que a gente, né, fala que são os mais importantes do time. E aí o torcedor esquece que isso é custo, isso é dinheiro. Você manter, eles pensam só em preciso trazer o jogador, preciso contratar. Mas você manter um técnico com o salário que o Abel Ferreira ganha e mais esses jogadores antigos, a folha salarial tá lá em cima. E bater uma concorrência, né? Porque eu penso assim, eu tenho um jogador muito top que ele tá sendo... Tem vários olheiros ali, né? Só pensando, leva esse cara para fora, deixa esse cara aqui, outro time de futebol querendo capturar. Do ponto de vista do jogador, também é tentador, né? Tipo, gente, o que der mais, evidentemente que eu vou, né? O mercado de fora, que o cara vai receber em euro, por exemplo, exato, é difícil segurar. E ela conseguiu fazer isso em 23. Ela segurou praticamente o elenco inteiro e o técnico, que também é muito assediado. Isso, é isso que eu ia falar, porque fora o assédio do técnico, que você vai ter que bancar, porque o que pesa é grana, né? Exatamente. Então aí eu acho que... Eu vou ficar aqui com você, mas o faz-me rir precisa estar... O cafezinho, o cafezinho, isso, ainda mais com o preço do café. E aí, pegando esse ponto, o que eu acho que foi ali uma falha, né, nesse percurso foi justamente isso. A gente não pensou nessa renovação, né? O elenco foi ficando velho, cansado. Lógico que o físico sente, os jogadores, tem jogador lá que está há 6 anos no elenco, ele chegou com 23, 24, ele está com quase 30. Sim. Isso, o condicionamento físico pega. O calendário, todo mundo sabe que é uma coisa surreal para o jogador de futebol. Né? Ele faz ali, ele joga quarta e domingo, enfim, vai esgotando. O time passa por lesões, então muitas vezes falta jogador, porque o cara está machucado. Se ele tem uma lesão um pouco mais grave, ele fica meses fora, 6 meses, 8 meses. Então aí é um conjunto de coisas que você fala, por que o Palmeiras só ganhou o Paulista, né? Mas, assim, só ganhou o Paulista é porque, se você pegar a gestão da Leila aí, foram 7 títulos, né? Eu debato isso com alguns jogadores, lógico, com alguns torcedores também, do Palmeiras. Né? Com alguns torcedores do Palmeiras, de tipo, mas ganhamos 7 títulos, né? E tá ruim, né? Lógico que tem pontos que a gente pode aprofundar. Mas Palmeiras... que é o título brasileiro, que é o título de Libertadores, Copa do Brasil, e está saindo precocemente dessas competições. É algo que
Pro torcedor é frustrante, concordo. Mas dizer que tá tudo ruim, dizer que esses 3 anos da gestão dela foi ruim, sabe? Justamente porque a avaliação ficou no ano de 2024. E acho que também um pouco dessa plasticidade, né? Porque, no fundo, não acontece só com o Palestra, né? Acontece com vários outros times. E é isso que tem esse diferencial, né? Na realidade, assim, né? As pessoas têm que entender que o caso do Abel Ferreira, né? Se não fossem os outros 8 ou 9 títulos que ele ganhou antes de 2024, ele já teria caído do Palmeiras. Luxemburgo caiu, Filipão, que é pentacampeão pela seleção, caiu pelo Palmeiras e tal. Por muito menos, inclusive. Por muito menos. Então, no frigir dos ovos, o torcedor palmeirense ele ficou irritado porque vem desde 23 se arrastando uma historinha mais ou menos dos títulos do Palmeiras e enfim. Em relação aos outros times, por que acontece tudo isso, na verdade? Né? Que você chegar pro palmeirense, pro corintiano, o flamenguista e falar assim, se jogar seleção brasileira e Palmeiras, você torce pra quem? O cara torce pro Palmeiras. Se você chegar assim, joga seleção brasileira e Flamengo, você vai torcer pra quem? O cara torce pro clube, ele torce pro Flamengo. Então, essas medidas são tão acaloradas que o cara fica... O negócio dele é o Palmeiras, ponto final, e acabou. Custe o que custar, sabe? Não quer nem saber, né, se tem tudo isso ao redor. Não quer nem saber, etc e tal. Em relação à gestão, é uma gestão profissional, como eu disse agora há pouco, e que deve ser perpetuada no clube. Né? Isso é uma mentalidade que tem no clube, porque não se desenvolveu só uma boa gestão. O Palmeiras tem uma mentalidade de pensamento formada dentro do clube. Né? Do que é certo, do que é errado, do que pode ser revisto, do que não pode ser revisto e tal. Porque o Palmeiras, na verdade, ele investe perto de 30 milhões, 35 milhões na base e vendeu o Endrick por 400 milhões. O jogador que veio da base. Né? Por isso que a base do Palmeiras é tão forte. Nos últimos anos, todo mundo quer jogar na base do Palmeiras. Porque os empresários estão de olho lá naquele nicho do Palmeiras. E a margem é muito grande. Né? Fica muito pouco tempo no time profissional. E aí a gente fica, mas só as crias da base, né? Que a gente costuma dizer, só as crias da base não resolvem e tal. Porque na verdade a gente conta com menos de 16 anos. Ele joga com caras de 25 que ele tem um triplo do físico deles e aí não tem como você competir. Futebol é um esporte de contato desde sempre. Sim. Mas nos últimos anos, o físico é que faz a diferença. Você vê o Neymar quando ele saiu, por exemplo, do Santos pro Neymar que ele é hoje, ele teve que encorpar na Europa. Senão ele não joga na Europa, nem na Espanha, nem na Inglaterra, nem em lugar nenhum ele não joga, nem na Arábia ele não joga assim. Então tem todo um processo, uma mentalidade do Palmeiras. A gente sempre fala assim, pô, mas o fulano de tal não joga. Aí o Abel vem e fala assim, não, ele tá num processo que ele tem que subir a montanha ainda. E aí se subir a montanha tem um monte de coisas que não vem pra mídia, não vem ao público. O Palmeiras tem uma mentalidade hoje, desde a base... que os caras falam assim, não, eles têm que jogar em 3 posições diferentes, que ele tem que se acostumar a ser improvisado e tal. Então o Palmeiras hoje tem uma mentalidade. Eu acho que o mais próximo hoje com essa linha de pensamento agora é o Flamengo, né? Com o Felipe Luiz de técnico. Que ele tem um pensamento de jogo europeu, mas não é só o jogo europeu, né? É a formação desde a base até a profissional. É um padrão. Porque isso minimiza muito, por exemplo, quando o cara sai da base com 16, 17 anos, ele chega no profissional, você sair da base no profissional é um grande passo, é muita diferença. Só que ele já sabe o que quer que o clube pensa. Então, essa adaptação do mental, que geralmente é a quebra do paradigma, são as crenças que ele tem da base e tal, é mais fácil. Porque todo mundo fala numa mesma linguagem de pensamento no Palmeiras. Entendi. Então, tende a continuar mesmo depois de Leila, até porque a gente sempre fala, né? Ninguém é mais importante do que a instituição e não pode ser mesmo, né? E aí nessa linha, acho que o Palmeiras se perpetua por mais uns 15 anos com o que tem na base, com o pensamento de base, para ter ali jogador que sobe, que dá retorno tanto financeiro quanto de títulos para o Palmeiras. Deve se perpetuar tranquilamente por muito tempo ainda em termos de Palmeiras, né? E é isso que os clubes precisam pensar em termos de futebol. Que a Premier League inteira é assim. Cada clube tem uma cultura sua, né? E essa transição é mais fácil. O patrocínio que a gente busca para a camisa do Palmeiras não é
qualquer patrocínio que pague milhões, né? Agora que o Palmeiras renovou o patrocínio, com certeza teve propostas melhores, né? Não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Só que é o que vai ao encontro do pensamento, né? Não de encontro, né? Vai ao encontro, com a filosofia do clube. E aí uma pergunta, assim, quando a gente fala, né, desses novos jogadores que estão vindo aí para agregar no time, quando a gente vê muitos jogadores que vão para outros times, principalmente fora do Brasil, a galera que, vou dizer assim, né, os times estrangeiros, eles ficam muito de olho nos jogadores brasileiros, né? É o que me parece, tá? Não sou especialista nisso, vocês contribuem. Por favor, isso é de fato também um impacto pro time? Por exemplo, eu tenho um jogador muito top que, sei lá, o Barcelona tá olhando para esse cara, quer levar esse cara embora. Como é que fica essa angústia do jogador, assim, e do torcedor também, né? No caso do Palmeiras, por exemplo, nos últimos 10 anos, se você for fazer a contabilidade, deixa eu lembrar aqui, o Verón subiu pro time principal, jogou talvez um ano. Gabriel né? Jesus. Gabriel Jesus jogou por um ano. Luiz Guilherme acho que fez 6 meses de time principal. Poucas oportunidades e tal, que é o período de transição e tal. O Estevão, 6 meses, vai fazer um ano no meio do ano porque a gente esticou o contrato dele e o acordo para venda para o Chelsea exigia que ele ficasse até o meio do ano. O Endrick jogou, acho que também não jogou um ano, o Endrick, no máximo assim. E Vitor Reis jogou 6 meses no Palmeiras. A maior venda de um zagueiro brasileiro para a Europa. 37 milhões de euros. Jesus! 37 milhões de euros. É muito dinheiro. A produção tá falando, para um zagueiro é muito dinheiro. É a maior venda de um zagueiro brasileiro para a Europa por 37 milhões. E o segundo é o zagueiro do São Paulo, que foi por 20. Então é uma diferença de 17 milhões de euros aí em relação a isso. E aí, por que aí a galera fica olhando, aí tem um empresário, eu tava falando da base. Sim. É exatamente por isso, porque a maioria não chega nem a jogar no profissional. Porque chega um caminhão de dinheiro que, por mais que a gente queira, é difícil você falar não. O que acontece é o caso do Endrick e do Estevão agora. Beleza, a gente vende, tá vendida, mas assim, ó, o Palmeiras tem o Super Mundial no meio do ano. Eu preciso dele até o final do Mundial. Tá vendido para você, tem este acordo, tem isso, tem aquilo, mas só vai depois do Mundial. Aí tá vendido para você. Que é a única arma que tem. Porque se os caras falam assim, não, eu quero agora, o Palmeiras fala assim, beleza, não vendo. Aí vem o Real Madrid, depois ele fala assim, então eu topo. E eu pago as mesmas coisas. E eu acho também, Rei, que tem muito o sonho do jogador, né? Porque é aquilo. O cara... A gente, né, que temos aí os nossos trabalhos... Quem somos enfim, nós na fila do pão, né? Você senta pra assistir um jogo de Premier League, por exemplo. Eu gosto de futebol de qualquer jeito, né? Tá jogando 15 de Piracicaba e Guarani, eu tô assistindo. Eu gosto. Mas aí você senta para ver por exemplo, eu gosto de campeonato italiano, eu gosto de Premier League. Você senta para assistir e você vê a diferença. Então é óbvio que os meninos que estão ali na base e tal, todos eles têm essa vontade e com certeza se imaginam. Pô, um dia eu vou jogar no Real Madrid, um dia eu vou pro Barcelona, né? Um dia eu vou, sei lá... O problema é que o mercado também mudou muito, né? Porque antes era... Os fortes ali, tô falando de grana, né? Especificamente. Sempre foram os times europeus. O problema é que agora vem esse mercado árabe, os sheiks aí, eles compram não só jogador, mas eles compram times. Eles, na verdade, eles compram o que ele quiser, né? Bem por aí. E aí, é muita grana, né? Então, às vezes, o moleque vai também, ele não vai ter tanta visibilidade... Porque, sabe, quem joga na Arábia, né? Qual é um time de expressão lá? Enfim, nem se compara com o mercado europeu. Mas, em compensação, se ele tiver a cabeça no lugar, ele faz o pé de meia e daqui a pouco ele volta. Né? Porque, com certeza, o sonho também é seleção brasileira. A gente pode pegar aí o caso do Neymar. O Neymar estava fora, foi Estados Unidos, depois Arábia e encheu o burro de dinheiro e tal...
Acabou voltando para o Santos, time de origem dele, de coração. Na minha opinião, a volta dele para o Santos foi mais para ajudar o clube do que para jogar, mas aí não vamos entrar aqui nos pormenores. Tipo, não tô fazendo nada lá, não, vou lá dar uma força para você. E aí, mas o que aconteceu? Teve convocação da seleção ontem. Quem tá lá? Ele vai querer. Talvez seja a última Copa do Mundo dele aí, provavelmente até por conta de muitas lesões, enfim, ele já tá com a idade avançada. Mas a ideia é essa. O jogador pode até ir para esse outro mercado, digamos, paralelo, de não tem tanto holofote, mas ele vai fazer o pé de meia dele, depois ele tem idade para retornar, e de repente, se ele for muito bem, ainda assim ele consegue um mercado europeu, né? Então é difícil segurar. Você não vai conseguir tirar o cara da base, por exemplo, a gente pega esse zagueiro aí do Palmeiras, esse Vitor Reis. Muito difícil querer que o cara fique aqui. Não, fica mais uns 2 aninhos aqui, amadurece, né? Fica no time principal, você já teve oportunidade, foi bem e tal. Não segura, é impossível, né? Só que, ao mesmo tempo, o mercado europeu também traz a possibilidade do cara ser convocado para a seleção brasileira. Diferente dele estar na Arábia, estar na China, estar na Rússia, por exemplo. Tem muito jogador também que vai para a Rússia, enfim. Mas ele tá ali no mercado europeu, tá todo mundo de olho nele. Então, ele continua com grandes possibilidades de seleção brasileira também. Que eu acredito que é o sonho da maioria, né? O cara quer chegar numa seleção brasileira. Exato, né? Não tem como ficar livre disso. Nossa Senhora. Então, assim, até montar esse quebra-cabeça, né? De tanto rotatividade dos jogadores também é um compromisso do time como um todo, né? Dessa organização que a gente estava falando, né? Como é que eu me estruturo para também atender, buscar esse título dentro de tantas mudanças que acontecem no próprio time, né? No decorrer de vou dizer assim, de um ano seria mais ou menos o tempo de um campeonato? Quanto dura um campeonato? Tipo, ganhou o Paulista, quanto tempo é de jogo? Dá 4 meses, né? 4 meses? 4 meses, então. O brasileiro é mais extenso, é de abril a dezembro. Libertadores de abril a novembro, né? Mais ou menos. É exatamente isso. E assim, acho que a gestão, falando da gestão também, você tem que trabalhar muito com o psicológico desse jogador, né? Que sofre um assédio. Então, como que lida com isso? Você precisa ter uma retaguarda ali, porque o jogador ele vai ficar pensando, putz, eu poderia ir, e o dinheiro, e o dinheiro, e o dinheiro. Isso, né? Então, voltando um pouquinho que eu falei anteriormente da gestão da Leila, não é só questão, precisa contratar. A gente acabou de trazer um jogador aí, o Vitor Roque, foi uma bala também, a maior contratação, né? E assim, existia ali um problema para ela administrar, que era o torcedor pedindo 9. O Palmeiras precisa de um 9. Aí, olha, o São Paulo tem um 9? Tem. O Corinthians tem um 9? Tem. O Guarani tem um 9? Tem. Não, só o Palmeiras não tem. Então, agora o 9 chegou. Mas, óbvio, vai para o mercado e vai pensar num cara novo, que estava no mercado europeu, porque ele estava na Espanha, e que tem totais condições de servir a seleção brasileira. Por quê? Porque a ideia depois é vender o cara. A gente precisa ter uma moeda ali, entendeu? Então, não vai contratar qualquer coisa e trazer qualquer jogador só porque a torcida está pressionando, né? E a filosofia do Palmeiras, da gestão dela, é isso. Eu não vou não vou sofrer pressão de torcedor. Eu vou trazer aquilo que eu acho que é condizente com o nosso pensamento aqui de gestão. Né? Então, agora apareceu, enfim, talvez ele até estreie aí segunda-feira. Baita expectativa para todo torcedor que queria muito essa contratação, mas ela sempre deixou bem claro isso. E eu acho que é muito mérito dela ter segurado vários jogadores aí, principalmente o Abel Ferreira, né? Muita gente questiona, já deu, ele também está cansado, ele também recebeu uma proposta. Até hoje é uma história meio nebulosa que foi jogada aí para baixo do tapete, assinou, não assinou, quis ficar... Enfim. O que aconteceu, ninguém sabe. Pois e aí ele acabou ficando tal, mas rola um desgaste, né? São 5 anos. Então, querendo ou não, é o que o Mauro falou. Se não tivesse vindo tantos títulos, se a gestão não fosse tão boa,
se não tivesse mantido essa espinha dorsal do time, ele já tinha caído. A gente sabe como é que é a cultura do futebol aqui no Brasil. O técnico perde 3, 4 partidas, rua. Não importa, não Já cria era, né? raízes. Já era, já era. Exatamente. É muito pesado, né? Porque a pressão é punk. Lá, gente, aqui perto de casa. Vou contar um segredo, a Silvia é minha vizinha. O nosso prédio, quando tem jogo, é um prédio morto, gente, sério. Não tem nada. Nada. Male, acontece uma Tem coisinha. tem eu. Aí, gente, na hora que tá acontecendo um jogo, todos os prédios ao redor ficam tudo doido e a Silvia fica gritando lá, falar, beleza, deixa ela, né, fazer o quê? Tem eu lá no terceiro. Tem ela lá no terceiro. Então, galera, não sei o quê, eu falo, olha só que beleza, hein? Aí só ela que vai lá na janela, pum, os fogos todos. Mas é uma briga boa, né? Uma briga boa, muito top. E aí, dentro desse contexto, né? E acho que até pra gente, sei lá, né? Meio que... eu tô olhando pra camiseta de vocês e me veio esses dias um vídeo também que eu tava vendo no YouTube, mas no aspecto de arquitetura, que eu gosto um pouco dessa vibe também. E aí eu tava olhando ali ao redor do estádio, né? O Palmeiras é meio que uma filosofia ali, né? Aquele pedaço ali, eu tô trabalhando ali perto também. Gente, ele tá muito característico, assim, de até um ponto turístico real virou ali, né? Aquele lugar. Sim. Gente, muito top. Eu falo, olha, restaurante, a questão shopping todo, tal. É uma filosofia. Se vocês entendem como, fora tudo isso, seu torcedor, né? O de coração... Meio que é uma filosofia ali, né? Uma cultura meio que paulista, de estar ali envolvido e tal. Maurinho, vou ter que dar uma cornetada aqui, porque a Rê levantou a bola e eu não vou fazer igual o Flaco Lopes, eu vou pro gol. Vai. Vai que eu me defendo depois. A questão é que a gente sempre teve estádio, né? Nosso problema nunca foi ter um estádio. Temos estádio. Eu sou da época do Palestra Itália, de ir com meu pai, pequena aqui, né? Me levava aqui. Parque Antártica. Íamos muito no Pacaembu também, super tradicional, em São Paulo e tal. E aí, quando veio a reforma do Allianz, assim, para quem não tem oportunidade, nunca foi, porque, eu não sou palmeirense e tal, não vou. Mas, gente... Vocês podem frequentar os shows, né? Porque às vezes tem mais show do que futebol. Jogo. Isso mesmo. Tem os restaurantes, né? Que são excelentes. Então, vale muito. A estrutura é absurda. É maravilhosa. Eu sou paulista, mas eu não conheço ali, gente. Tem que ir. Inclusive, hoje, né? Vai ter show lá. Enfim, até por isso que a gente vai jogar só na segunda-feira. Mas assim, desde a época ali do Parque Antártica, né, tinha um corredor, assim, então para quem frequenta desde sempre, tinham cânticos, né, Maurinho, saindo do jogo ali. Vários. No corredor, todo mundo gritando, é muito característico, Palmeiras perdendo, Palmeiras ganhando, você saía no corredor gritando, né. Então, e o pernil na porta do estádio, são várias coisas assim que quem sempre... A produção adora um pernilzinho, né, produção? É muito bom, né, O produção? pernil do Toninho tá lá até hoje, lá no Pois Portão C, lá. Pois é. E aí a galera ali, você falou dos arredores, a Palestra Itália ali, que é a rua principal, ela fica praticamente fechada. Sim! E a galera, sei lá, o jogo é 9 horas, a galera já chega às 5 da tarde e já fica lá nos bares, bebendo, conversando. Daqui a pouco já tem gente hasteando as bandeiras... Né? E assim, eu até recentemente estou falando muito isso lá no pós-jogo, que a gente precisa retomar esse espírito que o palmeirense sempre teve, de independente se você não concorda com tal gestão, com o técnico, com o jogador, a gente sempre foi muito unido. O nosso técnico tá nessa vibe de pedir essa união, porque a torcida deu uma polarizada, né? Justamente virou uma rixa, quem gosta da administração da Leila, quem não gosta, quem é a favor do Abel, quem não é. E isso, a instituição perde muito, né? O Palmeiras, ele é de 1914. Então, assim, gente... são muitos anos de, imigrantes italianos, enfim, tem toda uma história.
tem torcedor do Palmeiras no Nordeste, tem torcedor do Palmeiras fora do Brasil. Então, eu acho que a torcida precisa voltar a ter essa união, né? A gente fala uma frase lá, todos somos um, o Abel sempre falou sobre isso, só que ultimamente tá esquisito. E aí, voltando para as questões do estádio em si, hoje você vai e o torcedor, ele se manifesta ali mesmo querendo arrumar uma encrenca, sabe? Muitas vezes saiu a escalação, você não gosta de tal jogador, o cara ali se manifesta, o outro já olha torto. E nunca foi assim, né? Eu, até no último jogo do Campeonato Brasileiro, que foi o último que eu fui, eu fiquei um pouco assustada, assim, com o que eu vi. O Palmeiras ainda tinha, assim, 0,001 chance de ser campeão. Era praticamente impossível. Mas a torcida quieta, esquisita, reclamando, cornetando, sabe? A gente está num momento que a gente precisa retomar isso. Talvez agora com a chegada aí do 9, né? Vai dar uma acalmada nos ânimos. Talvez se vier esse título paulista, que pra gente é importante, porque seremos o único tetracampeão paulista. Então isso pro Palmeiras é importante. Eu acho que tem totais condições de ganhar. E a gente tem um ano de Super Mundial. E tem um ano que a gente precisa se posicionar de novo, né? Usar o termo da Leila, que reconquistar a nossa posição em Libertadores de América, em Copa do Brasil, enfim. Então, e lembrando que o Palmeiras foi vice-campeão brasileiro, né? O que ganha o vice? Todo mundo fala isso, mas não importa. Ainda assim, o importante era estar lá, disputar, né? Então, acho que o palmeirense precisa retomar essa união, assim, uma coisa que o antigo Palestra Itália sempre teve, o Allianz sempre teve, e não é porque a estrutura ela mudou para melhor, né? Sim. Ainda assim, é um estádio pequeno para as proporções da torcida, porque cabe ali no máximo 35, 38 mil pessoas. É pequeno, nem todo mundo que é sócio-avante consegue ir. Muita gente fica de fora. Mas ainda assim, eu acho que quem está lá dentro sente hoje a diferença, sabe? A gente brinca que quando o adversário vai jogar, tem que ser um caldeirão, né? O adversário ele tem que ter medo de jogar na sua casa. Um dos fatores que faz diferença é quando você vai disputar um jogo ou uma final dentro da sua casa. E hoje o Palmeiras perdeu um pouco isso, assim. Para mim é bem preocupante. Mas, quem sabe, a gente consegue retomar aí nessa reta final de campeonato. Né? Por favor, né, gente? As questões do estádio do Palmeiras, e aí, na verdade, é um conceito da arena, de maneira geral, para quem tem um formato desse, né? Porque a grande virada, a gente fala do Paulo Nobre, etc e tal, mas a grande virada foi com a inauguração do novo estádio em 2014. Né? Não foi palco de Copa do Mundo e etc e tal, mas faz muita diferença, porque dentro do estádio, por exemplo, você tem grandes restaurantes hoje lá dentro. Né? Tanto que uma parte dos camarotes, você paga por um valor X que vale um ingresso e vale mais o Open Food e o Open Bar numa área de camarote, com cadeira, espaço separado, servem você o jogo inteiro, tem um tempinho, acho que de uma hora e pouco de pós-jogo, que você pode fazer mais uma refeição e etc e tal, né? Legal. Comodidade e tal, mais a parte dos shows, que aí, independente se o contrato estabelecido pelo Palmeiras com a construtora é um bom contrato ou não, eu, da minha opinião, é um contrato de 30 anos, então tem mais 20 para cumprir, né? Daqui 25 anos, proporia uma reforma no estádio e renovaria por mais 30. Mas tem show, atrapalha. É o preço que você tem. É o preço, né, e gente? é o formato que você fez. É o business. É o business. É o business. Voltamos para a primeira Diferentemente do que, assim, por exemplo, o caso da Neoquímica Arena, né? Você vai falar, mas lá não tem show, o gramado pode ser o natural, porque tem essa briga do natural e do sintético ainda e tal, não sei o quê. Tá bom. E aí, mas assim, não é que o Corinthians não faz show lá, não faz show no gramado, né? Mas sempre tem eventos dentro do Corinthians, nas áreas que são como se fossem anfiteatros, que aí são modulares, então você faz a disposição conforme você quer. Sem fazer merchan, mas tem os shows de pagode lá do Thiaguinho, né? O Tardezinha e tal. Então movimenta uma grana pro clube. Isso Tem daí. a Post Malone NFL. teve lá também. Uma vez, o ano passado teve o primeiro jogo da NFL fora dos Estados Unidos e tal. E esse ano acho que vai ter mais uma, que acho que deve ser na Neoquímica Arena de novo e tal.
Então, tudo isso faz parte do business dos times, né? E os times que não têm esse formato de arena, que são modulares, que você consegue transformar, é igual um estúdio de podcast. Né? Você tem um estúdio maior, você pode aumentar, você pode fazer isso. Ou então não é podcast, vira uma área de eventos, você faz modular conforme você quer, nesse formato de construção das arenas. Então, é que alguns contratos são mal geridos, por exemplo, né? O Corinthians tem uma baita área de estacionamento lá que ele não ganha um centavo por jogo. Os caras não ganham nada. Mas aí a gestão, não vamos nem entrar nesses detalhes. Mas assim, o formato da arena ser modular é importante. Porque capta dinheiro fora dos dias de jogos. Dia de jogos, o Palmeiras, por exemplo, dá na média de 1.700.000, 1.800.000. Mais o que movimenta durante as semanas, que tem eventos corporativos. O São Paulo, mesmo ainda num formato de estádio e não de arena, também tem uma área de camarotes. E aí o São Paulo, fazendo um paralelo, é meio que pioneiro nisso desde os anos 90, que existem os camarotes modulares do São Paulo, que recebem eventos corporativos e empresa e tal, né? Então é isso que fez muita diferença. O Palmeiras só cresceu a partir de 2014 por conta do Paulo Nobre, da gestão, do pensamento, de como conduzir e por conta da arena, né, que traz essa renda. Você vê que é um estádio bonito de fora, vira ponto turístico e aí tem dias de visitação no estádio, tem horários para isso e tem eventos com eles, jogadores que eles conduzem a visitação. Então isso traz um valor agregado pro produto estádio, pro produto arena. Você pisa no gramado, vai jogar com o cara, vai tentar fazer o gol no goleiro XPTO lá, é bem legal. Então não é só a contratação, a venda. É claro que esse é o que chama mais atenção, porque o volume do dinheiro é significativo e isso traz atenção, por exemplo. Mas tem outras coisas que têm que ser pensadas que agregam dinheiro, né? Uma baita sacada, por exemplo, é o shopping que tem ali do lado. Quando construíram aquele shopping, você falou assim, porra, mas pra quê 7 pisos de estacionamento? Porque eles já vislumbravam que na época ia ter a reforma do Allianz Parque, e isso tudo e tal, e que fatalmente... E que ia movimentar, né? Fatalmente não cabe dentro do estacionamento de um estádio, porque não é o business do cara, entendeu? Exatamente. Então, a região do estádio do Palmeiras é uma boa região em termos de negócio, de localização, tá perto do metrô Barra Funda. Sim, sem dúvida. Então, isso foi um grande acerto em relação a reconstruir o estádio. Foi a melhor opção que o Palmeiras teve. Discutível se o formato com a construtora é o melhor? É discutível porque o torcedor fala assim, porra, jogo importante, vamos ter que ir pra Barueri torcer. Caramba. E não vai, né? E não vai pra Barueri. Barueri não vai, não rola. Não vai. Agora que deve ter a opção aí de jogar no Pacaembu, que o Pacaembu voltou, mas aí vai ter que compartilhar a agenda talvez com o Santos, com a Portuguesa que entrou numa SAF agora e tal. Mas assim, de maneira geral, o negócio não é ruim. Né? Olha só. Por conta de tudo isso. Gente, é uma aula, né? Caramba! E aí, voltando em relação aos torcedores e tudo mais, a concorrência que a gente está falando da Europa e tal, ainda tem uma questão que o futebol nos últimos 15 anos mudou um pouco algumas coisas, né? Hoje, 30% das crianças que você pega de 11 para baixo, assim, né, começa a entender de futebol com 4, 5 e tal, hoje 30% delas não torcem para um time brasileiro. Ou seja, cada 10 não torcem para um time brasileiro. Torce pro Barcelona, torce pro Real Madrid, torce pro PSG porque o Neymar tava lá. E ele nem sabe quem é Neymar, nem sabe que ele jogou no Santos, mas torce pro PSG porque tava lá. De outro time. Então o futebol brasileiro começa a enfrentar uma concorrência não só familiar, do tipo assim, o meu filho tem que ser corintiano, tem que ser palmeirense, ou tem que ser fluminense, etc e tal. Mas começa a enfrentar uma concorrência do futebol de fora do país. Principalmente o europeu. Né? O espanhol, acho que é mais o espanhol do que da própria Premier League. O inglês também, né? O inglês, City, Arsenal. O inglês por conta do Manchester City dos últimos anos, mas normalmente é time espanhol, é Real Madrid e Barcelona. O Barcelona é a maior torcida do mundo. Acho que são 98 milhões de torcedores. O segundo é o Flamengo com 42 milhões. Então você vê, é quase o dobro se você for fazer as contas e tal. Porque o Barcelona, a gente explica o porquê dessa diferença, né? Você pega a galera da China, todo mundo tem uma camisa do Messi na China.
E isso eles contam, né? Sim, sem dúvida. Como torcedor do Barcelona e Aham. tal, mas a parte asiática do globo, aonde você passa, assim, você vê, vamos supor, 10 camisas de futebol diversas, 7 é do Messi, do Barcelona, não é do time dos Estados Unidos, é do Barcelona. Por isso que o Barcelona tem esse número expressivo de torcedor por conta do Messi. O Messi acho que foi o melhor investimento que o Barcelona fez na vida, né? E ainda assim é quebrado, é um clube quebrado, É, né? Uma dívida gente. absurda. Agora ficou, né? Depois Absurdo, uma do dívida desmonte absurda. ficou. Caramba. Depois do desmonte ficou. E aí, falando desse negócio de quebrado, né? Que aí talvez as pessoas falem assim, mas e esse negócio da venda do Endrick, do Estevão, que aí tem a tal da meta, né? Ele fizer mais 10 gols, ganha tanto e tal. Isso é pra driblar o tal do fair play financeiro. Você acha que é só do Brasil que tem um jeitinho pra fazer as coisas? Não, né, gente? Não é só assim. O tal do fair play brasileiro que assim, o que vem pra mídia foi vendido por 40 milhões, por exemplo. Na verdade, não foram 40 milhões. Na verdade, foi muito mais. É que uma parte entra nas metas, que são metas assim, caso do Endrick. Se ele entrar como titular do Real Madrid, ganha mais X mil euros. X gols. Aí, pra cada gol dele, vale mais 300 Mas mil. não sei quantos Não, caras não é nem dá pra chamar de meta um negócio desse. É, É um negócio que assim, vai acontecer e o dinheiro vai vir pro clube. isso só vai, como é que fala? Parcelar isso, né? É de só alguma pra medida. driblar o tal Vai da diluir, regra. né? Vai diluir, Tá exatamente. diluindo ali, mas o valor é Isso, muito o valor maior. é O maior. valor é igual quando a Silva reclama assim, contratos longos no Palmeiras. Mas por quê? Em vez de você desembolsar em 2 anos um salário de 1 milhão, você desembolsa um salário de 700 milhões em 5. É por isso que os contratos são longos, não é porque, nossa, o cara é um gênio da bola. Até porque você não sabe se amanhã ele vai ter uma lesão e vai ficar 2 anos afastado, igual foi o caso do Dudu, por exemplo. Gente, Isso, na verdade, é toda uma maneira de como você faz o parcelamento. como tudo isso acontece. Tudo isso acontece. O mundo do futebol não é tão lindo quando for o torcedor mesmo que não para ver as entrelinhas, acha que é. E é por isso que ele acha que é fácil, que tem que contratar, que tem que fazer um monte de coisas. O Vitor Roque tá voltando pro Brasil, ele acabou de fazer 20 anos. Ele é um exemplo de venda de um jogador brasileiro que não deu certo na Europa. Porque ele foi pro Barcelona, não conseguiu espaço. Foi para um segundo time que foi o Betis, não conseguiu espaço. Foi vendido acho que por 38 milhões na época, né? O Palmeiras contratou por 25. Gente. Só que você fala assim, são todos os times que têm condição de contratar por 25? Não. Não, né? No mercado hoje é Palmeiras e Flamengo. Aham. E algumas loucuras que o Corinthians faz também de contratar e tal. E aí o Corinthians entra numa daquelas, né, produção? Olha lá. Do tipo assim, eu não tenho dinheiro, mas Tem- eu vou contratar. Como eu pago... Não, na Né? verdade, Devo, não lego. eu tenho crédito, né? Eles usam agora eu não tem tenho o- dinheiro, eu tem o tenho tal do crédito. e tal, É não sei porque o eu quê. vou revelar que temos um corintiano aqui, né? Na verdade, temos 2, né? Temos 2 corintianos. Aqui, E adivinha qual que é um deles? Então, gente. Eu vou até me omitir, né? Eu vou até comer uma bala agora eu pra vou falar do deixar, outro deixa corintiano. ela mesma contar. Não, mas Ó, corintiano, mas é limpinho, né? É corintiano, mas eu carrego o sobrenome e tá tudo certo. Pois E a gente se entende. Porque quem manda sou eu. É simples, né? Feliz dia pra quem sempre tem razão, não é, Rê? acho, É hoje. é hoje. É hoje. Não tem nem o que discutir. É isso. Aham. Pois é, coitado desse corintiano. Meu Deus do céu. Seguimos. E aí, gente, Arena Palestra. Que mais, então? A gente trouxe essa visibilidade. E como é que essa arena aí tá se vislumbrando, tá se projetando? Sonhos, desejos, enfim. Ou nenhum também, olha, a gente deixa a vida me levar, como já diz Zeca Pagodinho. Não, difícil, né? Com uma gestora financeira dizer deixa a vida me levar, não... Complicado. É um pouco complicado. difícil da gente... Desde que abra um chamado, por mim, É tudo isso que bem. eu ia falar. Ó, a gente tá aqui, ó. O cara que vai olhar. Gente, tá bem administrado essa Arena Palestra também. Bom, na verdade, a gente tem um sonho de ampliar o time, né? Digamos assim, fazer novas contratações, podemos colocar desta forma. Para quem não sabe como funciona um canal, enfim, a gente tem YouTube, tem Instagram, tem TikTok. É muito trabalhoso, né? Futebol é algo que gera conteúdo a cada 5 segundos. Então, tem sempre notícia pipocando.
E aí você precisa, né? Você vive disso, então você precisa estar gerando conteúdo. E dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho mesmo. Então, a nossa ideia é ampliar o time mesmo. Até ali no pós-jogo, né? A gente acaba trazendo convidados, né? Não necessariamente convidados palmeirenses. Então, por exemplo, quando tem clássico, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, a gente traz, né, o adversário para vir fazer o programa com a gente. Ai, que ousada. E assim, e é difícil, viu, Rê, conseguir. Porque ou a pessoa entende de futebol, mas ela é tímida. Ai, Sim. não, eu nunca fiz. Ai, não sei como é que é. Só que assim, né, Maurinha? Aí a pessoa vem, bate papo ali com a gente 15 minutos, quando a gente fala, gente, obrigada, então, deu... Ah, não acredito, mas já acabou. É sempre assim, né? Ai, É muito gente. curioso isso. E é curioso que, assim, na verdade, os formatos de live de futebol, de pós-jogo, e mesmo de... Acho que você pode até contribuir com isso. Mesmo de podcast, assim, ainda é um formato como se fosse futebol dos anos 80. É muito por amor, né? Sim. É mais ou menos o caso do goleiro Marcos. O goleiro Marcos, ele fala assim, né? O que ele jogava, ele chegava pra ele e falava assim, eu quero 10. Os caras falam assim, eu pago 4. Fala assim, onde é que eu assino? É mais ou menos isso. Isso mesmo. Não é onde é que eu Exato. assino, é mais ou menos isso. Exato. Então é muito num formato ainda de colaboração. Aí você tem que ver a agenda do cara, porque ele trabalha, porque isso, porque aquilo, porque tem as crianças, porque tem a esposa. E é um formato que por amor é meio... Não sei se é esse o termo, mas a dedicação é num formato... Você que oriental como eu vai entender que é o tal do Ikigai, né? Isso mesmo. Que é um negócio num formato assim, que você faz por hobby, um hobby que te dá prazer. Exato. E que você faz quase por amor, né? Exatamente. E que tem suas contrapartidas também, Tem né? as contrapartidas, Eu acho isso. que uma coisa que vocês trouxeram que é muito importante é essa questão dos agregados. Sim, É a mesma coisa que acontece aqui. A gente não faz nada sozinho. é isso aí. Entende? Existe uma deixa, eu, a produção, mas... Não, é eu, a produção, mais vocês, mais outras pessoas Isso. de outras áreas que vêm e que faz, e que montam uma série de collabs, e aí é para isso aumentar aí. essa rede, porque literalmente sozinho a gente não faz nada, não tem como ir daqui na esquina sozinho. E outra coisa, né, Rê, que acho que tanto para mim quanto para o Mauro, a gente sente que hoje o Arena, ele é uma válvula de escape, é como se fosse uma terapia mesmo, de algo que a gente faz por amor, lógico, mas tira um pouco a gente, estou falando ainda mais por mim, né? Tira um pouco do estresse do trabalho, da minha rotina desgastante de financeiro e números e cálculos e análises. Então, tipo, quando eu estou falando de futebol e eu estou ali apresentando tal, nem lembro que isso existe, né? Você mergulha ali nas questões do futebol. Então, né, para quem está pensando, por exemplo, putz, participo, não participo, abro um canal, de repente, né? Tem tanta gente que tem tantas ideias legais e às vezes o cara fica meio, putz, não sei, acho que eu não sei falar direito, não sei me... Cara, começa. Exato. Começa. Acho que é importante dar o primeiro passo. E, de verdade, é muito terapêutico, assim. Para mim, é uma das coisas que hoje me dá maior prazer de fazer. Me tira do estresse e, realmente, assim, eu só não faço mais, até o Mauro sabe disso. O Mauro, a gente brinca, né? Comanda as picapes durante a semana e eu comando aos finais de semana. Eu só não faço mais, realmente, por causa da rotina do trabalho. Mas fico contando os dias para chegar, né? para poder conseguir fazer no final de semana. E a gente percebe que isso cria um vínculo, assim, das pessoas falarem, nossa, mas você tem um canal de futebol, né? Porque antes as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, mas você vai no estádio? Sério? Você gosta de futebol? Gosto. Hoje, nossa, mas você tem um canal de futebol? De futebol, Então, exato. é algo que sai totalmente, né? Eu brinco da Silvia Civil, né? De roupa Sim. social, de reunião e tal. Então, é bem terapêutico. E acho que o Arena é isso. A gente, a gente quer crescer, a gente vem numa crescente. E aí, a gente gostaria de agregar mais pessoas, né? Que curtem futebol, enfim.
ter uma retaguarda, porque como eu falei, essa parte do conteúdo, ela é importante, né? A gente coloca o canal ali, gera atenção, porque a concorrência é gigantesca. Pode pegar aí quantas mídias alternativas do Palmeiras, né? Putz, grilo. Muita gente fazendo. E muita gente que já está há 10, 12 anos e que o canal começou a virar agora. Uhum. Fora as grandes mídias, né? Fora as grandes lógico. mídias, exato. E aí a gente pega ali canais que, pô, o cara começou tal. Hoje ele tem 100 mil seguidores, mas ele tá há 10 anos, 12 anos tentando fazer live ali, né? Tentando trazer membros, enfim. Então, acho que... E a gente não pode ser hipócrita, né, Rê? A verdade é que a gente quer fazer isso virar dinheiro. Por que não? Sim, É né? uma um segunda canal renda. muito bacana. É uma renda alternativa. Vai ser a primeira renda. Quero me aposentar e viver de Palmeiras. É isso. A gente está buscando aí organizar, né? Organizar a casa para poder estruturar mais. Para que isso vire realidade. Nossa, que bacana. Olha, de qualquer maneira, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Mas eu vou deixar um espaço aqui também para eles, né? Fazer esse merchan, colocar aí, né? Pode falar onde é que encontra, a página do Instagram, TikTok, mas aí vocês olham para essa câmera aí e mandam o recado do Arena Palestra. Olha lá, vai que vai. Um de cada vez. YouTube é @canal Arena Palestra. Lives todos pós-jogo. A gente nem põe um horário, né? Que agora o calendário do Brasil é um calendário maluco, né? Instagram também tá como canal Arena Palestra, né? E TikTok. A gente começou a fazer algumas publicações de TikTok lá também agora. Aí. E que mais? Querem trazer mais algum conteúdo aqui pra gente? Tem alguma coisa que eu não perguntei? Alguma particularidade aí do Arena Palestra? Não, hoje, depois de 20 anos, a gente se dá bem. Tá tudo certo. Isso é importante, é isso. Gente. Agora, quando eu preciso de alguma ajuda, não preciso abrir o chamado. Não precisa mais abrir chamado. Tá tudo certo, gente. né? Mas, ó, levou 20 anos. É isso aí, 20 anos. 20 anos. Ai, gente. Mas, olha, muito obrigado pelo papo. Eu achei muito rico. Ó, detalhe, hein? Você viu que a galera manja, hein? Você que tá assistindo a gente aí, vocês perceberam que o babado aqui é pesado. Não vem com, que não sei o quê. Venha com conteúdo, categoria aqui no Arena Paulista, com certeza que você vai encontrar o melhor conteúdo aí relacionado ao Palmeiras. Então, quero agradecer vocês pela presença aqui. Lembrando que o Me Deixa, né? Tá aberto a hora que vocês quiserem. Me Deixa que patrocina o nosso... Pode Falar, né, Maurício? A gente tem um quadro chamado Pode Falar lá. Pode Fica Falar. bem legal. Isso Pode mesmo. Falar, a gente recebe perguntas e aí o Me Deixa patrocina lá. Eita, e a Lelê. gente depois responde a galera lá. Muito obrigado, Isso aí. gente. Valeu, então. Galerinha, a gente vai ficando por aí, e por aqui, e por qualquer lugar. E a gente vê vocês no próximo vídeo.